Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais dessa disciplina linda que é a Física. Então, você já deve estar aí curioso para saber qual é o nosso conteúdo, o nosso objeto do conhecimento de hoje. Olha só, nós estamos na aula 3, o objeto de conhecimento, transformações e conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. O detalhamento, energia e suas modalidades. Aposto que você ficou muito curioso, né? Ficou curioso? Vem com a gente. Muito bem, pessoal. Vamos dar início então aqui à nossa aula, certo? Falando sobre energia e suas modalidades, né? Esse conceito de energia é um conceito muito importante para a gente, é um conceito muito atual e nós vamos iniciar a aula de hoje mostrando para vocês aí uma introdução ao conceito de energia. A energia está presente desde o momento da criação do universo até o instante presente. A formação das galáxias, do sistema solar e de nosso planeta são processos naturais que são possíveis exclusivamente por causa dela. Em nosso planeta, há diversos processos que evidenciam a existência da energia. A energia liberada por uma erupção vulcânica, por terremotos, por tsunamis, são provas do grande poder que o nosso planeta apresenta em se transformar continuamente. Um furacão ou um relâmpago demonstram que, assim como acontece na crosta e nos oceanos, a atmosfera também está em contínuo movimento. O planeta parece estar vivo, e esta vida do planeta é a prova inquestionável do papel exercido pela energia. Ao longo de sua existência sobre a Terra, nós, humanos, nos tornamos capazes de utilizar processos naturais e até de criar outros que facilitassem nossa vida sobre o planeta. Dominar o fogo, construir mecanismos usando alavancas, roldanas e cordas, ou utilizando e até mesmo alterando o movimento das águas, são demonstrações da vontade humana de usar a energia ao seu favor. A descoberta de que era possível liberar energia contida em determinadas substâncias, como o carvão e o petróleo, foi indispensável para a Revolução Industrial, desde a invenção das máquinas a vapor aos automóveis e aviões. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha visto no vídeo o quanto é importante a energia para a sociedade hoje em dia. Hoje em dia, a gente necessita muito dessa grandeza física que é a energia e todas as suas modalidades. Vamos então reforçar agora o conceito de energia para você. E aí você tem nossa primeira cartela que diz assim: a palavra energia é muito usada em nosso cotidiano, mas não é fácil defini-la como uma grandeza física. E talvez seja o conceito mais importante da física, sendo aplicado em diversas áreas. Então, a energia atua como agente de todas as transformações. Né, pessoal? Então, vamos aqui ver um exemplo, né, interessante sobre essa energia e sobre a conservação da energia, que é exatamente a situação aqui do nosso pêndulo de Newton. Né? Você às vezes encontra esse dispositivo em vários comércios, né, que nós temos por aí. E aí você vê que quando uma bolinha bate na outra, a energia é transferida através das bolinhas e aí a outra bolinha do outro lado se move. Tem uma energia aí sendo transmitida, certo? E esse tipo de energia é o que a gente chama de energia mecânica. E a gente vê nesse dispositivo também aquilo que a gente chama de conservação da energia, que é um conceito extremamente importante para que a gente possa definir para você aqui. Então vamos ver aqui o que é conservação da energia. Então olha só, a energia, gente, ela não pode ser criada ou destruída. Ela só pode ser
transformada para outra modalidade, para outra forma de energia. Esse princípio aí é o que a gente conhece como o princípio da conservação de energia. Vocês já podem ter ouvido esse princípio de uma outra forma, como por exemplo, a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada de uma modalidade para outra. Tá? Então, nós podemos dizer que a energia total de um sistema é constante. Então, se nós considerarmos, por exemplo, a Terra como um grande sistema, a energia contida no nosso planeta, ela sempre vai se conservar. Existe aí, então, o que a gente chama de conservação da energia. Tá certo, pessoal? Agora vamos dar uma olhada nas formas, né? A gente falou aqui no princípio da conservação de energia, que ela só pode ser transformada de uma forma para outra. Então vamos conhecer agora quais são essas formas de energia que nós estamos falando. E aí você vê na imagem uma pequena montagem de vários tipos de energia que nós vamos comentar aqui durante a aula. Você vê aí os grandes cataventos que nós temos representando a energia eólica. Nós temos aí as placas solares representando a energia solar. E nós temos aí as árvores, né, representando a energia proveniente da biomassa da Terra, né? Então, vamos aqui falar primeiro do que a gente chama de energia mecânica. Tá legal? O que é a energia mecânica, pessoal? A energia mecânica, ela pode ser interpretada como a soma de duas outras formas de energia, que nós chamamos de energia cinética e energia potencial, que um determinado corpo possui. Então, a gente define a energia mecânica como sendo a soma da energia cinética e da energia potencial. E a unidade de medida dessa grandeza, da energia como um todo, né, e da energia mecânica, a gente chama de Joule, em homenagem a um cientista conhecido chamado James Prescott Joule. Então, o Sistema Internacional homenageia esse cientista e dá a unidade de energia com o nome dele. O símbolo é o J. E aí, como a gente tem que a energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial, vamos conhecer então o que é energia cinética, primeiramente. Energia cinética, pessoal, ela está associada, ela está relacionada com o movimento. Se o corpo possui movimento, então ele também possui energia cinética. Porque essa energia cinética, ela depende de duas características do corpo. A sua massa, representada aí na equação que você está vendo, mv² sobre 2. Esse m aí, ele simboliza a massa do corpo. A massa é uma propriedade dos corpos, tá certo? E também relaciona a velocidade elevada ao quadrado. Veja que v elevado ao quadrado, o v simboliza a velocidade. Essa equação matemática importante aí que você já tem anotado, ela define o que a gente chama de energia cinética. E ela depende da velocidade. Por que eu digo depende da velocidade? Porque massa, pessoal, todos os corpos vão ter. Você não consegue encontrar nenhum corpo na natureza que não tenha massa. Mas você consegue encontrar corpos que não tenham velocidade. Então a gente diz aí, praticamente, na prática, que a energia cinética ela depende da velocidade. E a equação aí está, EC, energia cinética, é igual a m vezes v elevado ao quadrado e dividido por 2. A unidade de medida da energia é exatamente o Joule. Tá certo, pessoal? Veja que agora nós vamos ver um pequeno esquema aqui, interessante na nossa TV interativa, mostrando exatamente a situação de um corpo. Aí nesse caso o corpo é o carrinho que você está vendo, né? Ele ocupa dois pontos diferentes aí na imagem. Ele ocupa o ponto A, e ele tem no ponto A a velocidade VA, que está, olha só, a velocidade dele é VA no ponto A.
e ele está se deslocando, está em movimento, e no outro ponto da trajetória dele, no ponto B, ele tem uma outra velocidade VB. Observe então que aqui ele vai ter uma energia cinética no ponto A, que depende, olha aqui, depende da velocidade que ele tem no ponto A, porque a massa do carrinho, né, pessoal, pensa bem, a massa do carrinho, ela não muda, é o mesmo carro, né, que está no ponto A e no ponto B, é o mesmo carrinho, então ele tem a mesma massa. O que vai mudar de característica para o cálculo da energia cinética nesses dois pontos é exatamente a velocidade. Então, no ponto A, ele tem uma velocidade e ele vai ter uma energia cinética, e no ponto B, ele vai ter outra velocidade aqui, ó, e vai ter outra energia cinética no ponto B. Aqui me diz que a energia cinética está variando. Ela pode estar aumentando ou pode estar diminuindo, dependendo das velocidades, né, que o carrinho aí está tendo nos pontos A e B. Tá certo, gente? Então aí está o que a gente chama de energia cinética, tá? É uma grandeza que compõe a energia mecânica e depende da velocidade. Agora nós vamos falar da outra energia que compõe a energia mecânica, que é a energia potencial. Nesse caso, a gente vai falar da energia potencial gravitacional, tá, pessoal? Por quê? Porque existe uma outra modalidade de energia potencial que a gente chama de energia potencial elástica, e a gente vai falar daqui a pouquinho dela. Mas vamos aí primeiro falar da energia potencial gravitacional. É uma energia que está armazenada em virtude da posição que um corpo ocupa em relação à superfície da Terra. É denominada, então, energia potencial gravitacional. Essa posição que ele ocupa em relação à superfície da Terra, pessoal, é a altura que o corpo está do solo. Falando de uma forma mais prática, de uma forma mais corriqueira, certo? A energia potencial, ela vai depender da altura que o corpo se encontra em relação ao solo. Se a gente levar em consideração o nível do mar como ponto de referência, se eu estiver 10 metros acima do nível do mar, eu tenho energia potencial gravitacional que é relativa a esses 10 metros que eu estou em relação ao nível do mar. Veja que na equação matemática da energia potencial que está aparecendo aí para você, a energia potencial gravitacional, o EPG, é igual a massa, esse M aí é a massa do corpo. O G, pessoal, o G, ele é uma constante que é chamada de aceleração da gravidade, tá certo? Essa aceleração da gravidade, ela está relacionada com o campo gravitacional que a Terra tem, certo? E essa relação mg, mais tarde você vai perceber que isso aí, na verdade, é o peso do objeto. M vezes G vai ser o peso. E veja que no final nós temos o H. O que esse H representa? O H representa a altura que o corpo está em relação à superfície da Terra. Então aí após a equação, nós temos assim, ó, matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto para vocês aí é a multiplicação, certo? Produto e multiplicação na matemática é a mesma coisa. Produto entre a massa do corpo, a altura e a aceleração da gravidade. Esse valor da aceleração da gravidade, gente, a gente vai estudar ele também mais tarde, a gente vai ver que é uma constante que se aproxima do valor de 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui nós temos um pequeno esquema da energia potencial gravitacional para mostrar para você na nossa TV interativa. Vamos lá? Olha só. Veja que aqui eu tenho dois pontos distintos de um corpo, né? A bolinha azul é o nosso corpo com massa M, tá certo? Observe então que nesse ponto A nós temos uma altura HA. Então, a energia potencial desse corpo no ponto A, ela depende da altura HA, certo? Já no ponto B, eu tenho uma outra altura HB.
Então eu vou ter uma energia potencial gravitacional diferente. E aí é bom que você já saiba, quanto maior o valor da altura, maior o valor da energia potencial gravitacional. Então, se eu perguntasse aqui, por exemplo, nesse esquema, onde o corpo tem maior energia potencial gravitacional? A resposta seria no ponto A. No ponto A, a energia potencial gravitacional é maior. Por quê, professor? Porque a altura HA é maior que a altura HB. Certo, pessoal? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. E aqui é a equação para reforçar para você novamente, que a energia potencial gravitacional vale mgh. Massa, aceleração da gravidade e altura. Muito bem. Agora vamos falar do outro tipo da energia potencial, que é conhecida como energia potencial elástica. Então, essa energia potencial elástica é uma energia que está associada às propriedades elásticas de uma mola ou de algum material com propriedades elásticas. Por que a gente coloca assim, pessoal, com mola, né? Porque se você amarra, por exemplo, numa mola um corpo e você puxa esse corpo e solta ele, a mola acumula energia e quando você solta o corpo, a mola traz ele de volta para a posição inicial, certo? Então tinha energia acumulada na mola. Quando você, por exemplo, não é uma brincadeira muito recomendável, mas o pessoal que gosta de brincar com estilingue, né? Coloca a pedrinha lá no estilingue e puxa, né, o elástico e a bolinha sai com velocidade quando ele larga, né? A energia foi acumulada nas propriedades elásticas que aquele elástico tem. E aí está, pessoal, a equação, né, que nós temos para a energia potencial elástica. Eu vou explicar ela aqui na TV interativa. Olha só, a energia potencial elástica é a metade, 1/2, de uma constante, tá, pessoal? Essa constante K aqui é uma constante que depende das características desse corpo elástico ou dessa mola. Você deve perceber que existem molas que são mais duras, molas que são mais moles, molas maiores, molas menores. Se você comparar, por exemplo, essa molinha que vem aí no seu caderno, enrolando, né, as páginas do seu caderno, com a mola que está envolvendo o amortecedor de um carro, é claro que essas molas são completamente diferentes. Essas características diferentes que as molas têm estão representadas nessa constante que a gente chama de constante elástica. E esse x que aparece na equação é quanto eu estico ou comprimo esse elástico ou essa mola. Então eu tenho aqui que a energia potencial elástica é a metade da constante elástica K multiplicada pela distensão ou compressão da mola elevada ao quadrado. A energia potencial elástica é a metade de K vezes x ao quadrado. Tá certo? Então essa é a energia potencial elástica. Um exemplo interessante da nossa energia potencial elástica é uma modalidade esportiva, né, às vezes de aventura, que nós chamamos de bungee jump. Já ouviram falar no bungee jump? Olha aí a imagem para você. A pessoa salta de uma determinada altura, né? Olha a emoção, a adrenalina, né? A pessoa salta de uma determinada altura e esse elástico que segura a pessoa traz ela de volta. Ela fica balançando no elástico há algum tempo, certo? Mas as propriedades elásticas que tem esse material não deixam a pessoa se esborrachar no chão. Mas a adrenalina da pessoa em queda livre é extremamente interessante, né? Quem já teve a oportunidade de pular de bungee jump sabe disso. Então aí no bungee jump é um exemplo prático da energia potencial elástica. Ok, pessoal? Agora vamos a um exemplo de tudo isso que a gente falou, né? Porque a gente mostrou várias equações matemáticas, falou aí da nossa energia mecânica, e agora nós temos um exemplo aí para resolver para vocês sobre o cálculo da energia mecânica. Determine o valor da energia mecânica de um sistema composto por um corpo
que se encontra a uma altura de 5 metros, vamos destacar aqui esses valores, altura de 5 metros, o corpo em questão possui uma massa de 2 kg e possui também velocidade de 10 metros por segundo. Então, pessoal, se esse corpo está a uma determinada altura do chão, ele tem energia potencial gravitacional. Se ele tem velocidade, ele também tem energia potencial, energia cinética, né? Então, a gente vai calcular a energia mecânica somando, né, a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. É isso que a gente vai fazer e a gente vai calcular uma de cada vez, como tem aqui na nossa cartela da solução do exemplo, que primeiro a gente vai calcular a energia cinética. E aí, relembrando aqui para você, né, pessoal? A energia cinética está aqui, ó. Ela é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ok, gente? E aí vamos lembrar que lá no nosso exemplo, a massa do corpo era 2 kg. É 2 kg. Então tá aqui, ó. No lugar do M, a gente colocou o 2. Esse valor aqui é a massa. E no lugar da velocidade, a velocidade do corpo é 10 metros por segundo. No lugar da velocidade, a gente colocou 10 e elevou ao quadrado. Aqui nós temos a velocidade ao quadrado. E aí, depois de substituir esses valores, a gente faz aqui a conta. Olha só, 2 vezes 100. Por que 100? Porque 100 é 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então, quando a gente multiplica 2 vezes 100, aqui, ó, 2 vezes 100, o resultado aqui embaixo, ó, é 200. 200 multiplicado por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, nós chegamos aqui nesse valor para a energia cinética. Olha só, a energia cinética vale 100 joules. Calculamos a energia cinética, colocamos a unidade de medida, já temos a primeira parte da energia mecânica. Agora, a segunda parte da energia mecânica é a energia potencial gravitacional, que a gente vai calcular agora. Olha aqui, a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade, G, vezes o H. O G a gente vai considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? Que é o valor mais corriqueiro, arredondado, para a aceleração gravitacional do nosso planeta, da Terra. Então, o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo aqui os valores, observe, a massa vale 2, a massa do corpo não muda. O valor do G, como eu acabei de falar, é 10. E o valor da altura que o corpo se encontra em relação ao solo, lá no nosso enunciado, você lembra? Vale 5 metros. Olha aqui, se não lembra, está aqui no nosso enunciado, ó, a altura dele, 5 metros. Tá bom? Então, aqui só é fazer a multiplicação. Veja, eu multiplico 2 vezes 10, dá 20, vezes 5 é igual a 100 joules também. Olha que coincidência, a energia cinética e a energia potencial deram o mesmo valor. E agora eu calculo a energia mecânica. Agora somamos os valores da energia cinética e da energia potencial para obtermos o valor da energia mecânica do sistema. E olha aqui, a energia mecânica, então, é a soma da cinética mais a potencial. O valor aqui é de 200 joules. Então, aí está a solução do nosso exemplo, calculando a energia mecânica desse sistema e obtendo, então, um valor de 200 joules para o nosso exemplo do cálculo da energia mecânica. Muito bem, pessoal. Agora, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando das formas de energia. Lembra lá do princípio da conservação de energia? A energia não pode ser criada, não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada de uma forma
para outra, de uma modalidade para outra. Então vamos agora conhecer algumas, tá? Não todas, mas algumas formas de energia. Aí a gente tem aí, para iniciar esse pequeno mosaico aí, mostrando algumas imagens que estão relacionando cada tipo de energia que a gente vai comentar aqui na nossa aula. A gente tem aí, em primeiro lugar, a energia térmica, depois a gente vai ter a energia solar, temos também a energia eólica, olha só lá o catavento, né, enorme, né? Quem já teve a oportunidade de passar perto de uma dessas máquinas aí, deve se admirar com o tamanho, né? É enorme esse catavento aí, que é colocado para se movimentar com os ventos e transformar esse tipo de energia em outra. E temos ali, por último, a nossa energia elétrica, tá? Representada por aqueles fios ali, né? Que é esse tipo de energia elétrica aí, é o que a gente mais utiliza. O mais importante no nosso cotidiano é a energia elétrica, certo? É o que está levando, dando a possibilidade de você ouvir minha voz, de você ver minha imagem, de você estar nessa sala iluminada e você também usufruir de todos os confortos que nós temos tecnológicos na nossa época, né? Certo? Então tudo, a maior parte das coisas funciona com energia elétrica. E a gente vai transformando essas modalidades que eu falei aí, tudo para energia elétrica, e quando chega na nossa casa a gente transforma de volta para energia mecânica, para energia sonora, para energia luminosa. São várias formas que nós temos aí de energia. Então vamos lá primeiro na energia térmica. Pessoal, toda a matéria é constituída por moléculas e essas, por sua vez, são constituídas por átomos. O grau de agitação que essas moléculas possuem em um determinado corpo é responsável pela energia térmica, né? Porque aí a gente viu praticamente a definição de temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí, quando eu tenho uma diferença de temperatura entre um corpo e outro, certo? Aí eu tenho o aparecimento dessa modalidade de energia térmica, né? Dessa radiação de energia que vai de um corpo para outro, né? Ela está associada aos corpos com alta temperatura. Então aí nós temos um pequeno esquema de uma máquina térmica na figura que mostra aí a água sendo aquecida e quando a água vira vapor, ela é contida sob pressão, faz movimentar um cilindro que gira que faz uma manivela girar uma polia e aí eu tenho transformação de energia elétrica em energia mecânica. E depois, né, essa energia mecânica pode ser transformada em elétrica. Energia térmica e mecânica e depois pode ser transformada em elétrica. Nós temos também a energia solar. E aí, para representar a energia solar, na imagem você vê essas grandes placas, né, que são colocadas aí em locais onde tem grande incidência do sol, né, da luz do sol, e essas placas elas conseguem transformar essa energia que vem do sol em energia elétrica. A energia solar é a energia proveniente da luz, do calor e do calor do sol, que é aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias, principalmente como aquecimento solar. Energia solar fotovoltaica, que é a transformação de energia solar em elétrica, energia heliotérmica e arquitetura solar. A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável, uma fonte limpa de energia. Temos também a energia eólica. Olha só, a energia eólica é uma fonte limpa e renovável para a produção de energia juntamente com a energia solar. São fontes alternativas, mas que ainda são pouco exploradas, certo, pessoal? Nós temos que explorar mais essas fontes, deixar mais de depender dos combustíveis fósseis para utilizar mais energia solar e eólica para a transformação de energia elétrica. E por último, nós temos aí a energia elétrica, certo?
A energia elétrica é a modalidade de energia mais presente em nosso cotidiano e a mais conhecida, né? Todas as outras formas que eu falei, elas existem para serem transformadas em elétrica, para serem enviadas para a nossa residência, né, através dos fios que nós temos aí nos postes. E aí nós temos a utilização dessa energia elétrica para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos e dos nossos aparelhos de TV, ar-condicionado. A maior parte, né, dos aparelhos funciona então com essa modalidade de energia que é elétrica.